Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais uma aula aqui do nosso projeto. Se você já está me acompanhando aí nas outras aulas, você tem visto que a gente vem abordando técnica de movimentos na dança do ventre e aplicando também em princípios de musicalidade. Então, quando a gente fala de movimentações, a gente também precisa entender um pouco sobre música, sobre contagem, sobre como colocar os movimentos que a gente aprende da dança numa música, né? Porque as movimentações de dança do ventre, elas são muito focadas nas contagens e nas batidas que as músicas árabes nos dão. Então são marcações muito fortes ou melodias muito presentes que fazem com que a gente precise ter o mínimo de conhecimento para não dançar fora do ritmo, dançar fora da velocidade. Então aqui a gente está abordando um pouquinho de tudo, um pouquinho de cada coisa. E se você não viu as outras aulas, volta lá, acompanha, tem bastante conteúdo legal já para você poder entender um pouco de como funciona a minha didática e também aprender já algumas coisas. E hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente do que a gente vem trabalhando. Vai ser uma aula mais focada em movimentações de tronco, de membros superiores, de ombros. Na dança do ventre a gente tem as movimentações de quadril e elas são extremamente importantes para a dança, como o próprio nome já diz, né? Mas a gente sabe que as movimentações de braços e de mãos também são muito presentes na dança do ventre. Então, quanto mais leveza e quanto mais consciência a gente conseguir ter dos braços e das mãos, melhor, tanto para a gente trabalhar as leituras isoladas, né, dessas movimentações, quanto como complemento das nossas movimentações de quadril. Então eu posso ter uma movimentação de quadril em que eu fique com os braços estáticos, mas eu também posso trabalhar esses braços em movimento. E para isso eu preciso ter consciência de postura, de colocação, de equilíbrio, de eixo do meu corpo e também movimentações e consciência das mãos, dos braços, dos ombros, para que a gente não trabalhe com eles como se fossem uma coisa só. Eu costumo dizer que na dança do ventre os braços não são braços, eles são ombros, braços, cotovelo, antebraço, pulso, mãos, dedos. Então tem vários itens que compõem os braços e a gente pode trabalhar com eles de maneiras isoladas, separadas ou numa ordem específica para que eu consiga ter uma movimentação desejada aí dos meus braços. Então o nosso aquecimento hoje vai ser mais focado nessa parte superior, então vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com um pouco de soltura de pulso, dos ombros, trabalhar com as escápulas, para que a gente ative um pouco essa região para o nosso trabalho dessa aula. Deixa a cintura trabalhar. Duas vezes. 1, 2. 1, 2. Abre os braços, sobe, cruzou.
Volta. O outro. Pra cima e pra baixo. Pra dentro. E os dedos, abre e fecha. Muito bem, nós vamos começar trabalhando com um pouco de consciência aqui da nossa parte superior. Quando a gente fala sobre movimentações de braço, como eu falei no início, a gente não fala só do braço em si, uma coisa só. A gente pensa de onde vem esse movimento, se ele é motivado pelo ombro, pelo cotovelo, ou se ele vem só pelo pulso. Mas antes da gente falar de todas essas movimentações, eu quero colocar um posicionamento de mãos para vocês, que eu acho que é um posicionamento legal, um posicionamento tranquilo, não é uma regra, né? Cada professora de dança ensina de uma maneira e cada bailarina trabalha de uma maneira com as mãos, mas eu acho que é um bom começo para quem não tem noção do posicionamento das mãos na dança do ventre, que é esse dedão para dentro, e eu trabalho como se eu estivesse segurando alguma coisa aqui entre o meu dedo médio e o meu dedão. E aí eu alongo os outros dedos e eu tenho um posicionamento de mãos bonito, alongado. E a gente trabalha com a palma da mão virada para fora. Então toda a movimentação que a gente for fazer, a gente vai buscar manter esse posicionamento. Se eu trago meu dedão para fora, minha mão fica aberta e aí ela fica sem definição. Então, no mínimo, esse dedão para dentro já ajuda a ter um posicionamento mais bonito das mãos. A gente vai começar trabalhando com a consciência dos ombros. Então eu vou pensar no seguinte: ombro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Depois eu vou passar para o cotovelo e desce. O cotovelo aponta para cima, como se eu estivesse segurando uma bola de pilates assim, embaixo do braço. Então o meu cotovelo aponta para cima e a minha mão fica lá para fora. Geralmente quando a gente aponta o cotovelo para cima, a mão já quer entrar para dentro. Mas a gente consegue, como eu falei, se eu estivesse segurando uma bola, eu conseguiria manter o cotovelo virado para cima e a minha mão ali acompanhando ele. Então a gente vai pensar no cotovelo, sobe e desce, sobe e desce. Lembrando que aqui, quando eu subo o cotovelo, o meu ombro não sobe junto. Então a gente vai respeitar uma certa hierarquia aqui. Eu trabalhei o ombro sozinho, agora o cotovelo vai trabalhar sozinho e o meu ombro vai ficar lá para baixo. Eu vou fazer uma força nesse ombro para que ele fique para baixo, senão ele quer subir junto, tá? Então, ombro, quando for cotovelo, o ombro fica para baixo. Cotovelo sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E depois eu vou trabalhar somente o pulso, como se eu estivesse sendo puxada por aqui, assim.
Então a mão fica bem molinha e o pulso sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Então eu vou colocar na música, a gente vai trabalhar essas consciências, lembrando que não são movimentações ainda, é só um exercício para a gente acordar um pouco essa região e também criar uma consciência para o que eu vou falar depois, de onde vêm as movimentações. Prepara, ombro, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Cotovelo. E o pulso. De novo, ombro, cotovelo, pulso, ombro, cotovelo, pulso, ombro de novo, cotovelo, pulso, então a gente trabalhou um tipo de movimentação para conscientização das movimentações isoladas de ombro, cotovelo e pulso. Quando a gente fala de movimentos de braço na dança do ventre, a gente tem algumas opções a trabalhar. Eu posso trabalhar um braço que seja levado só pelo pulso, eu posso trabalhar um braço já puxado pelo cotovelo e eu posso trabalhar um braço que venha desde o ombro. E essa é a ideia do que a gente vai fazer agora. Nós vamos ter a movimentação de um lado primeiro, depois do outro. Então, a primeira movimentação ela vai ser ombro, cotovelo, pulso e relaxa. 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 Do outro lado, ombro, cotovelo, pulso, relaxa. Ombro, cotovelo, pulso, relaxa. Ombro, cotovelo, pulso, relaxa. Ombro, cotovelo, pulso, relaxa. Depois os dois juntos, ombro, cotovelo, pulso, relaxa.
ombro, cotovelo, pulso, relaxa, ombro, cotovelo, pulso, relaxa, ombro, cotovelo, pulso, relaxa. Vamos praticar um pouquinho na música. 5, 6, 7, 8. Um lado só. Ombro, cotovelo, pulso. 1, 2, 3. Com calma. Trocou o lado. Os dois agora. Agora a gente vai fazer um trabalho de alternância dos braços. A gente trabalhou com eles separadamente, a gente trabalhou com os dois juntos e agora a gente vai trabalhar com eles alternados, que é aquele famoso braço de serpente que as pessoas costumam dizer, né, na dança do ventre. Acho que quem faz dança do ventre ou quem já viu algo deve lembrar desse nome, que é aquele braço bem ondulado que a gente vê nas apresentações de dança, que as bailarinas fazem. Eu tenho uma observação a fazer com relação ao braço quando ele vem, a movimentação quando ela vem do ombro. A movimentação dos braços partindo do ombro, ela é uma movimentação maior, uma movimentação um pouco mais graúda. E a gente não usa ela constantemente, não é um tipo de movimentação que a gente vai fazer de maneira seguida. É uma movimentação muito bonita e é muito legal de se colocar na sua dança de maneira pontual, mas quando a gente fala de braços mais alternados e mais constantes, né, mais contínuos, geralmente a gente mantém os ombros alinhados, né, os ombros para baixo, como eu falei, fazendo uma força para eles não subirem, e a gente trabalha cotovelo e pulsos. Dessa maneira a gente tem uma movimentação mais limpa aqui na região dos ombros, do pescoço, e eu não fico trabalhando esse ombro o tempo inteiro, reparem, ele fica um pouco grosseiro se eu fico trabalhando o ombro em todas as movimentações. Então, para esse trabalho de braços alternados, a gente vai pensar no cotovelo e pulso, cotovelo, pulso, cotovelo, pulso. A gente vai deixar os ombros bem colocados e nós vamos trabalhar a partir deles.
Como que eu vou trabalhar essa minha movimentação alternada? Eu tenho o seguinte, eu subo o meu cotovelo, pulso, quando esse cotovelo for descer, esse vai subir. Cotovelo, pulso, cotovelo, pulso, cotovelo, pulso, cotovelo, pulso, cotovelo, pulso. Então ele é bem alternado, enquanto um está indo, o outro está voltando. Uma dica para a gente conseguir manter o controle desses braços é não deixar o braço ficar descendo até o final e nem subir ele muito até lá no alto. A gente vai imaginar uma janelinha assim, que a gente tem, e a gente vai trabalhar nesse meio. Então eu trabalho com os meus braços alternados, mas eu não fico fazendo uma movimentação muito lá no alto, nem muito lá embaixo. Não que eu não possa fazer isso se eu quiser. Mas para o treino e para visual, né, eu acho mais fácil que a gente mantenha eles aqui no meio, porque eu consigo entender qual braço está indo, qual braço está voltando e vou conseguindo corrigir essa minha movimentação para que ela fique bem ondulatória. A gente vai praticar um pouquinho desse movimento na música. Pessoal, esse nosso trabalho de hoje foi um trabalho um pouco diferente das outras aulas que a gente vem fazendo. Não coloquei esses braços em deslocamento, não coloquei outros elementos, só para a gente conseguir trabalhar com eles e criar essa consciência, porque nós vamos usar essas movimentações mais para frente desse projeto, nas próximas aulas. Então, espero que vocês treinem. Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Procurem cuidar sempre da postura, da contração abdominal. Isso ajuda muito quando a gente fala do posicionamento dos membros superiores. Eu sei que dói um pouquinho trabalhar braços, né? A gente não é acostumado a ficar com os braços em posição o tempo inteiro. Mas se cansar muito, para um pouquinho, descansa e retoma o treino. O importante é que vocês se vejam e se olhem no espelho e vejam se está agradável, se aquele braço está alinhado, se você está com uma boa postura. São detalhes que eu sei que é bastante coisa para pensar, mas são detalhes que fazem muita diferença quando a gente fala de movimentações de braço.
Então, essa nossa aula foi um pouco diferente para a gente criar essa consciência dos membros superiores, porque nós vamos usar mais para frente na nossa sequência. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um bom treino para vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo.